Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para tratar de um assunto super pertinente, muito importante. Eu quero até aproveitar a oportunidade para parabenizar a rede pedagógica, porque ela está sempre atenta ao que está acontecendo na sociedade e como que isso tem impactos na realidade da educação do nosso país. Então, a cada semana pedagógica que nós realizamos e que eu tenho a honra de participar, a gente traz reflexões sobre a nossa sociedade e qual a relação que tem com a nossa educação. E, no meu caso especificamente, eu vou trazer essa reflexão à luz da educação infantil, né, das nossas crianças. Como isso tem impactos, né, e tem a ver com a educação das nossas crianças aqui no nosso país. Bom, estamos aqui na 17ª Semana Pedagógica da Rede Pedagógica e, como eu já falei, tratando de um assunto muito importante, que é a questão da cidadania na escola. E para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Andréia Araújo e estarei aqui conversando com vocês sobre a BNCC. Mais especificamente sobre a questão da formação política e BNCC e mais especificamente em relação à educação infantil. E talvez vocês estejam aí se perguntando, nossa, educação infantil envolve, né, os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas. A gente vai falar de um assunto tão sério, tão profundo em relação às nossas crianças, como a questão da formação política. Será que tem mesmo a ver? E é isso que a gente vai estar debatendo aqui nesse momento, né? A gente vai, nesse primeiro momento, trazer um panorama mais geral sobre a política e a formação política, e depois a gente vai lançar esse questionamento, né? O que tem a ver com a educação infantil, com as nossas crianças? Será que é pertinente a gente estar trazendo essa discussão para a educação infantil? Ou será que a gente está trazendo algo que é muito prematuro ainda para as crianças? Será? É isso que a gente vai buscar entender. Então, para iniciar aqui a nossa discussão, eu trago para vocês essa pergunta inicial. O que é política? Talvez, quando a gente pensa assim nessa palavra, tem algumas palavras que para a gente é um pouco difícil, né, da gente definir, porque são palavras que estão presentes no nosso cotidiano, que a gente utiliza elas em vários momentos, em várias situações, mas quando a gente busca uma definição, parece que a gente não consegue trazer essa definição. Então, a política é uma dessas palavras que a gente pensa e a gente não consegue definir de uma forma mais objetiva. Talvez porque ela traga questões muito profundas, muito abrangentes e também uma questão subjetiva, porque dependendo de onde se usa, quando se usa, com quem se usa, ela pode mudar o seu significado, né? Então, por isso essa dificuldade de definição acerca dessa palavra. Mas, para que definir essa palavra? Por que é importante a gente trazer essa definição? Bom, é preciso, na educação, a gente realiza esse exercício, né, da gente refletir sobre o que envolve a nossa sociedade. Então, trazer a definição de determinadas palavras, de determinadas situações, é importante, porque provoca esse nosso exercício de reflexão sobre determinadas coisas. Então, a gente precisa falar sobre. E às vezes, muitas vezes, a gente
evita falar sobre determinadas coisas. E na educação a gente tem que fazer exatamente o contrário. A gente precisa falar, a gente precisa provocar essa reflexão. A gente precisa trazer à tona o que diferentes pessoas pensam sobre esse determinado assunto. Então é importante, sim, a gente buscar essa definição, porque quando a gente busca essa definição, a gente provoca um exercício de reflexão sobre esse assunto. E a gente, nesse exercício, né, voltando lá ao nosso slide, né, o que é política, aí a partir dessa definição, o que a gente faz com isso? A gente evita certos equívocos, certas práticas e até mesmo certo distanciamento, porque às vezes a gente percebe a política muito no senso comum. E nesse senso comum, a gente tem uma tendência a se afastar. A gente fala assim, a política não é pra gente, a política não é pra mim, é só para os políticos, né? Eu não preciso estar me preocupando com isso, e a gente se afasta. Então, quando a gente traz à tona essa reflexão na educação, a gente vê que tem muito a ver com a gente. E tem muito a ver com a educação infantil e tem muito a ver com as nossas crianças também. E aí, a política, ela tem muito a ver com a questão da convivência. Então, a política, ela deriva do termo políticos, que designava os cidadãos que viviam na polis, na Grécia. E a polis é a cidade, em um sentido mais abrangente, é a cidade organizada. Então é daí que vem a origem do termo política, né? A partir desse termo políticos, como eu falei, né, que designava os cidadãos que viviam na polis, nessa cidade organizada. E aí a questão da convivência, a gente pensa que onde há duas ou mais pessoas reunidas, né, convivendo ali conjuntamente, há necessidade de definir regras de convivência, limites de ação, de atuação, definir quais são os nossos direitos e deveres comuns entre essa comunidade, né, no exercício dessa convivência. Então, a origem da palavra, né, da política, ela remonta essa participação na comunidade, essa vida coletiva. Então, percebem como isso é importante na educação infantil e na formação das nossas crianças? Porque tem a ver com a convivência, com a relação com o outro. E aí, a gente traz aqui Aristóteles, que ele traz algumas reflexões sobre a questão da política, né? Então, era um filósofo grego que definiu o ser humano, cada um de nós, como um animal político. Nós somos animais políticos. Então, a política não é algo distante de nós, algo que está fora de nós, mas é algo que nos pertence. Nós somos animais políticos. E o animal político se utiliza da comunicação, do exercício da fala, do exercício da linguagem, do exercício do pensamento e da fala, que eu já falei aqui para vocês em outros momentos, como isso é importante, esse exercício de pensarmos e de falarmos, de projetar, né, o que nós pensamos, o que a gente percebe da sociedade. Então, por meio da linguagem, o ser humano pode trocar ideias, imaginar o futuro e criar regras para compartilhar o mesmo espaço. Então, tudo isso tem a ver com a política, que a gente define conjuntamente quais são os nossos direitos, os nossos deveres, como que a gente se percebe hoje, como que a gente pode projetar esse futuro, quais são as ações para o futuro conjuntamente, como que a gente pode compartilhar desse mesmo espaço em sociedade. E aí o Aristóteles, ele fala que a política tem início no seio familiar.
e depois se expande para o resto da sociedade. Então, os bebês, as crianças bem pequenas, as crianças pequenas, o primeiro contato com o grupo social que elas têm, em sua grande maioria, é no seu próprio seio familiar. E naquele seio familiar, ela conhece essa comunidade, essa pequena comunidade, essa realidade, esse espaço que ela vai viver. Ela vai tendo noção das regras de convivência daquele espaço, dos direitos e dos deveres que ela tem naquele espaço, do exercício de fala e de pensamento que ela realiza naquele espaço. Então, tudo começa ali, no seio familiar, segundo Aristóteles. E aí, já que a gente trouxe essa reflexão sobre política, né? O que é a política, de onde ela se origina, por que é importante discutirmos sobre a política, a gente vem agora falar sobre a formação política. Por que é importante nós realizarmos essa formação política? Então, ela deve fazer parte do processo de educação dos nossos estudantes. Sim, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, educação superior e na vida como um todo, né? Mas falando aqui especificamente dos nossos estudantes, ela precisa estar presente. Porque é um direito do exercício de cidadania desse estudante. Nós não estamos aqui falando da cidadania na escola, então o exercício dessa cidadania é um direito desse estudante ter acesso a essa formação política, ter consciência do que é essa formação política no contexto da escola. Para que isso, né? Para que sejam capazes de compreender, entender e questionar o processo político como um todo. Então, as crianças, quando elas estão envolvidas no contexto educativo, na escola, em que há essa abertura para que ele desenvolva a sua formação política, ela vai ter essa liberdade para se posicionar, para questionar, para atuar, para participar, para perceber a organização desse espaço, para falar sobre ele, para trazer sugestões. Às vezes a gente traz para o momento atual algum saudosismo sobre o passado, né? Ah, mas no meu tempo não era assim, as crianças não agiam dessa forma, os estudantes não agiam assim, a escola não tinha essa organização. Eram outros tempos. No tempo atual, a gente prima para que os nossos estudantes eles sejam atuantes na sociedade desde muito cedo. Então, para eles de fato exercerem essa atuação ativa de protagonista nessa sociedade, desde muito cedo, eles precisam ter essa formação política e que tenham consciência da importância dessa formação política. Então, bem como para que eles possam refletir sobre suas atuações, sobre seus posicionamentos, diante de temas, de discussões, de decisões a serem tomadas que afetam a vida dos cidadãos, a vida dessa comunidade, que no caso aqui a gente está falando da escola, né? Então, como que essa escola se organiza? Como que os diferentes atores dessa escola atuam e se relacionam um com os outros? Quais são os direitos e deveres de cada um? Quais são as regras de convivência nesse espaço? E aí a formação política, ela constitui parte importante do processo de formação educacional dos indivíduos para que possam fazer suas escolhas e, inclusive, entender o processo político de uma forma mais ampla, atrelado também às ações de cada ser social. Nós somos seres sociais. E não somente ligada a eleições de candidatos, como eu já falei para vocês anteriormente. Que muitas vezes a gente vê a política como algo muito distante da gente, como um momento só de eleição ou relacionado a determinados
políticos, né? A organização dos políticos. Mas não, a nossa vida em sociedade, nós, enquanto seres sociais, somos seres políticos e que buscamos viver em convivência, né? Desenvolver a nossa convivência com os demais que fazem parte dessa sociedade. E essa convivência faz parte de um processo político. Então, quando a gente fala da formação política na educação, desde a educação infantil, a gente traz essa reflexão, que não é só uma questão de eleição, não é só uma questão de atuação dos candidatos, né, dos políticos especificamente, mas de cada um de nós, cidadãos que vive e convive em uma sociedade. E aí, a educação política, ela é fundamental desde a infância. Então, desde a infância, desde a educação infantil, já lá com bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas, nós vamos desenvolver essa formação política. Nesse sentido, da criança perceber que ela é um ser social, que ela vive em sociedade e que, portanto, ela é um ser político. E o exercício desse ser político que ela está inserida, né, nessa sociedade humana, cultural e social, que ela perceba que os seus atos têm a ver com essa questão política, né? As decisões que ela toma, os planejamentos que ela realiza, a convivência com o outro, a relação com o outro, a forma como ela se comunica com o outro, tudo isso faz parte de um processo político, de uma educação política. Então, a educação política deve ser encarada como mais uma necessidade educacional. E para que seja cada vez mais possível o entendimento, conscientização e capacidade de questionamento das ações e das decisões tomadas, né? Então, os nossos estudantes, as nossas crianças precisam perceber esse processo e precisam refletir sobre, para que elas não sejam pessoas passivas na sociedade, mas ativas, que elas tenham a liberdade para falar, para se colocar, para questionar, para colocar seu ponto de vista, né? Então, tudo isso é importante e tem a ver com a educação política. Então, continuando a questão da educação política, né? Ela contribui para refletir e entender sobre a política, influencia diretamente no nosso processo de construção social, de articulação e de união. É preciso pensar e entender a política. Pensar e entender a política colabora também para que cada indivíduo possa compreender como suas próprias ações têm impacto na sociedade, na vida coletiva. Olha só que profundo isso. A gente trazer essa reflexão na educação infantil, que as minhas ações, elas não são isoladas. Tudo que eu falo, que eu penso, que eu ajo ali, né, a minha postura, ela acaba refletindo na relação com o outro, no coletivo. E é importante a gente trazer essa questão. Então, a política e o conhecimento atrelados são capazes de fornecer as ferramentas necessárias para a consolidação da cidadania e o empoderamento de indivíduos e grupos. Então, educar politicamente compreende a formação de sujeitos conscientes. E é isso que a gente fala o tempo todo, que a gente precisa provocar essa consciência nas nossas crianças, né? Da sua própria realidade, da sua história e das outras pessoas, dos outros grupos sociais, das outras histórias que nos constituem, de seu papel na comunidade, inclusive para exigir as mudanças necessárias. Por ser
um animal, por ser um ambiente social, né? Então a gente estava falando das crianças que são animais políticos, conforme a visão de Aristóteles, né? A gente agora vem trazendo esse ambiente social que é a escola, né? Então, por ser um ambiente social, de práticas e trocas sociais, a escola é um lugar propício para que se inicie o entendimento de cidadania. A questão dos direitos e deveres, as obrigações, as discordâncias que existem, né? A gente, quando vive em comunidade, a gente não concorda com o outro, mas tudo com o outro, algumas coisas divergem, e a gente precisa trazer um certo equilíbrio, trazer uma discussão que possa provocar um certo equilíbrio nesse contexto, mesmo diante de algumas divergências e reclamações que cercam fazer político e efetiva prática da cidadania. E aí, retomo mais uma vez o que eu perguntei lá no começo, né? Que eu ia estar trazendo para vocês, estou trazendo para vocês essa reflexão da formação política relacionada com a BNCC, pensando aí a educação infantil. E aí eu trouxe essa perspectiva de uma forma mais ampla, né, falando sobre a política, sobre a formação política, sobre a educação política, sobre o contexto da escola. E o que tudo isso tem a ver com a educação infantil? Eu já trouxe algumas pinceladas, né? Então a gente percebe aí que a partir de Aristóteles somos animais políticos, somos seres sociais e que já desde a infância a gente precisa exercer essa nossa atuação política em sociedade. Então, percebendo dessa forma, a gente compreende como que é importante, significativo, estar trazendo essa reflexão e essa prática, esse exercício para a educação infantil, já com as crianças. Então, é algo que eu vou estar aprofundando mais especificamente, né, trazendo a educação infantil e a BNCC na nossa próxima discussão, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Então, aguardo vocês. Um abraço e até breve.